Olá, começa agora mais uma edição do programa que traz as principais notícias do Legislativo goianiense. Problemas causados pela grande quantidade de animais abandonados nas ruas foram discutidos em audiência pública. Para discutir ações e projetos em defesa de animais domésticos, foi realizada uma audiência pública na Câmara, promovida pela vereadora Cida Garcês. Ela defende ações como a criação do Fundo Municipal para os Animais e de um hospital municipal. Nós temos que tirar aquele estigma que a zoonose hoje existe só para matar os animais, e não é isso. Nós estamos querendo ali trazer um benefício à zoonose com fundo rotativo para que esses animais tenham um local de carinho, com tratamento veterinário, pessoas que realmente estão comprometidas a recebê-los. Nós temos hoje uma vacina, uma injeção, onde que ali já esteriliza o animal, para este não estar aí procriando, aumentando o número de animais. Então é todo um processo dentro da lei, organizado, sem machucar o animal. O diretor do Centro de Zoonoses, Edson Almeida Gomes, disse que o centro não pode recolher animais das ruas e acredita que é preciso ter conscientização dos proprietários de animais. Depois do advento da lei estadual 17767, nós já não podemos mais fazer captura de animais sadios em Goiânia. Além disso, de não fazer mais a captura, nós nem recebemos mais, mesmo quando o próprio proprietário leva lá. A lei só permite que a gente receba ou recolha, através da solicitação do munícipe, animais doentes terminais. Então são animais que estão com câncer, neoplasias, com doenças incuráveis, neurológicas, como, por exemplo, a sinomose, animais atropelados. Então, só nesses 3 casos que nós fazemos a eutanásia. Então, aquela ideia, aquela imagem antiga da carrocinha capturando animais, nós não fazemos isso mais. Os animais estão ali na rua, agredindo pessoas, estão na rua correndo atrás das pessoas, animais soltos na rua, que a maioria não é animal abandonado, é animal semi-domiciliado. Ele tem o proprietário, ele tem o dono, mas o dono permite esse acesso à rua. Então é a questão de estimular e a questão da posse responsável. As pessoas têm os animais, mas têm que ter a responsabilidade de cuidar desse animal, dar o melhor tratamento, alimentação, água, cuidados veterinários adequados e não permitir que esse animal tenha acesso à rua, a não ser que esteja acompanhado com a guia e a coleira. Esse mau hábito dos próprios proprietários dos animais, deixarem os animais passearem na rua para fazerem suas necessidades, isso é que causa o grande problema. Na 4ª reunião da comissão que busca melhorias para o transporte público na Grande Goiânia, o convidado foi um professor da Universidade de São Paulo. Ele é especialista na busca de soluções para problemas enfrentados por municípios que integram regiões metropolitanas. Na 4ª reunião da comissão que busca melhorias para o transporte público na Grande Goiânia, o convidado foi um professor da Universidade de São Paulo. Durante mais de 1 hora, Vitor Esquirato apresentou sugestões para aprimorar o sistema que integra Goiânia e os 18 municípios da região metropolitana. A proposta defendida pelo professor prevê mudanças na gestão e no financiamento do sistema. A expectativa é aumentar a autonomia e garantir recursos permanentes para melhorar a qualidade. Os recursos viriam de um fundo mantido com a cobrança de estacionamento na cidade e multas de trânsito, e ainda com parte da arrecadação do IPVA. A mudança na gestão seria a partir da união da companhia e da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, formando uma entidade autônoma e com perfil técnico. A gestão como é feita hoje acaba sendo ineficiente considerando que existem 2 entidades diferentes para fazer a gestão, uma estabelecendo normas e tomando decisões e outra cumprindo as decisões, o que gera necessariamente uma ineficiência, e pelo fato de que a entidade gestora, a CDTC, é essencialmente política. Então, os interesses que se imbricam sobre aquele serviço vão muito mais para o lado político do que para o lado técnico. Então, é importante fazer um desmembramento entre a decisão política, que é
essencialmente tomada na esfera política, é a decisão técnica de preservação e continuidade do serviço, que deve ser tomada num outro foro. Combinar essas duas vertentes de decisão técnica e política acaba sendo muito complicado, porque a tendência é que se pese para o lado político, que é o que nós estamos vendo hoje. Dificuldade de aumentar a tarifa quando ela tem que ser aumentada em função de impacto político-eleitoral, criação de políticas públicas não sustentáveis ao longo do tempo, visando uma melhoria da imagem político-eleitoral, uma série de questões que acabam a longo prazo deteriorando a qualidade do serviço. Depois da apresentação, o debate seguiu em torno do financiamento para o transporte público. Vereadores que integram a comissão defenderam a necessidade de fiscalizar o aporte de recursos anunciado pelo Estado e as prefeituras no mês passado. Os investimentos chegariam a mais de 8 milhões de reais. O que a gente espera é a contrapartida das prefeituras, né, principalmente da Prefeitura de Goiânia, que tem 70% hoje da frota sendo transitada dentro do município de Goiânia. Então o que a gente precisa agora, neste momento, é de uma união de força dos prefeitos da região metropolitana, possa ser incorporado também via prefeituras. A Câmara, o próprio poder público, as empresas vão fiscalizar esse fundo. Esse fundo vai dar mais agilidade para as empresas, para que elas possam realmente melhorar o transporte público. Por exemplo, hoje nós aprovamos na comissão o Fundo Municipal do Trânsito, para a SMT, também pensando nessa agilidade. Eu acho que tanto a SMT como a CMTC tem que andar unido, porque o problema hoje do transporte coletivo não é só a qualidade dos ônibus, é a demora para chegar no destino. Então, tudo tem que ser associado e nós temos que pensar sempre no usuário, que hoje o transporte público é caótico na nossa cidade. E a intenção dessa comissão é tentar dar sugestões para melhorar o sistema público. Começou aqui na Câmara o período de discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto traz as metas de gastos e receita do município para o ano que vem. Por lei, são obrigatórias 2 audiências antes da votação do projeto, que define as bases para a elaboração do orçamento anual da Prefeitura. Participaram da discussão com o relator da LDO na comissão mista, vereador Zander Fábio, representantes das secretarias de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitação, Turismo e Guarda Municipal. A data limite para que os vereadores apresentem emendas à LDO é dia 30 de maio. O relatório final sobre o projeto deve ser apresentado e votado na comissão mista em 3 de junho. E as 2 votações em plenário estão previstas para os dias 5 e 10 de junho. Segmentos organizados da sociedade e a população podem participar das discussões sobre a LDO. Essas audiências públicas servem para que a população, os segmentos organizados, os próprios vereadores tenham embasamento para apresentar as suas emendas que, por algum motivo, se não estiverem ainda contempladas dentro da LDO, para que elas sejam acatadas ou não pelo Poder Executivo, que é o prefeito. A seguir você vai ver, foram aprovados em última votação 2 projetos polêmicos. Quer saber quais são? Daqui a pouco, depois do intervalo. A Secretaria-Geral do Estado foi inaugurada em 1936 na Praça Cívica, depois de 3 anos de obras. Hoje, o prédio abriga a Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira e o Centro Cultural Marieta Teles Machado. É patrimônio Art Deco de Goiânia. Minha região é sudeste, eu sou do Rio de Janeiro. Vocês podem imaginar, então, que nós estamos saindo de um drama climático da maior gravidade. E há uma tendência a dizer que a região serrana é uma catástrofe ambiental que não tem efeito ou causas humanas, fatores determinados pela ação humana. Nós estamos sabendo que é evidente que não é verdade isso. Não é que há uma combinação de uma alteração climática muito grave, não é que nós sabemos pelos cientistas que tem um fator antrópico importante também, que é o fato da mudança climática a nível global, na forma de aquecimento global, que está modificando os regimes de águas, de ventos, de correntes aéreas e marinhas e tudo mais, e isso provocando enormes chuvas, enchentes,
não é? E a violência, sobretudo em áreas de risco. Então, uma política de prevenção que carreie recursos suficientes de fundos públicos e que organize a sociedade para a prevenção é fundamental. De volta com o Semana na Câmara, a gente fala da aprovação de um dos projetos mais polêmicos deste ano, o que autoriza a Prefeitura a vender, doar e trocar áreas públicas. A permissão para a desafetação de 18 áreas públicas foi aprovada em segundo turno pelos vereadores por 19 votos a 11. A sessão foi tumultuada, com várias discussões entre os parlamentares e manifestações nas galerias. Os críticos do projeto alegam que o município perderá áreas que seriam destinadas a escolas, postos de saúde e praças. O cidadão goianiense, várias associações de moradores sabem que voltar vendas de áreas públicas em áreas que já são adensadas e diz respeito ao plano diretor, fere princípios constitucionais como do Estatuto da Cidade e, além do mais, fere o futuro da nossa cidade, questão do trânsito, mobilidade. Se for o caso, inclusive, haverá questionamento pelo Poder Judiciário e o Poder Legislativo está presente nesse debate. Os defensores, que a Prefeitura precisa do dinheiro da venda das áreas para a construção de várias obras na capital. Vai significar o que toda a administração pública, especialmente municipal, necessita. Para que os projetos, os programas sejam viabilizados, é preciso dinheiro em caixa. Durante a votação, a sessão chegou a ser suspensa para a reunião fechada da base do prefeito. Na volta foi anunciado que eles vão solicitar ao Paço um projeto específico destinando áreas para a construção de moradias populares. Mesmo assim, o Bloco Moderado, que não tinha conseguido acrescentar ao projeto emenda neste mesmo sentido, decidiu não participar da votação. A matéria segue agora para a sanção do prefeito Paulo Garcia. A possível falha no sistema eletrônico que registra a presença de vereadores vai ser investigada pela Corregedoria da Câmara. A discussão sobre a possibilidade de fraude ou de falha no sistema eletrônico do plenário foi levantada na sessão da última quarta-feira, quando, apesar de estar ausente, o vereador Tiago Albernaz teve a presença confirmada na conferência de quórum. O vereador acredita em falha técnica. Eu fui surpreendido, eu já tinha justificado a nossa ausência na plenária de ontem, devido a uma audiência marcada no Tribunal de Justiça já há quase 15 dias anteriores. Justifiquei na sessão de terça-feira que não poderia estar presente na quarta e por volta das 11h30 da manhã, minha bancada me ligou, vereador Anselmo, doutora Cristina, doutor Jean também, me comunicando se eu estava na Câmara, porque havia sido registrado presença em meu nome na terceira conferência de quórum. Eu disse a eles que eles sabiam desse motivo que eu estava fora e que disse a eles que não estava presente, eu estava em uma audiência e, sabendo do ocorrido, eu retornei à Câmara imediatamente, deixando o meu compromisso lá para estar aqui, porque achei necessário averiguar o fato ocorrido. Solicitei a alteração imediata da minha senha, e pedi ao presidente Clécio Alves que pudesse abrir o inquérito de verificação do que veio ocorrer. Eu não quero acreditar que tenha sido o uso de má índole de algum dos companheiros em digitar uma senha errada ou não. Eu acredito muito mais no erro de configuração do painel eletrônico. A Corregedoria da Câmara abriu o procedimento para investigar o caso. Já pedimos a tecnologia da casa, que é o pessoal da informática, para descobrir qual terminal que foi digitado essa senha ou que foi computado esse registro de presença, e pedimos também uma análise toda do sistema, porque existe duas linhas de raciocínio disso: ou alguém digitou a senha ou o sistema falhou. E aí nós temos que identificar o que ocorreu. Não é um caso isolado, né, vereador? Não é um caso isolado. Já em 2013 teve um caso semelhante a isso. Só que agora se repetiu e é muito sério isso, é muito sério. Porque é muito grave, isso aí, se for intencional, se foi um uso intencional desse mecanismo de senha por parte de terceiros, e a pessoa for mandatário, pode até perder o mandato. E a reforma na estrutura administrativa da Prefeitura também foi aprovada em última votação, mas com modificações propostas pelo próprio Paço Municipal a partir de sugestões de servidores e entidades de classe. Foram quase 2 meses de debate até a votação definitiva do projeto. Todos os 31 vereadores foram favoráveis. Com isso, o prefeito fica autorizado a acabar com 700 cargos comissionados, além de extinguir e incorporar secretarias, com a intenção de cortar gastos.
Hoje, a dívida do município chega a 459 milhões de reais. Apenas 2 emendas do próprio Executivo passaram na votação. Com isso, a Secretaria de Indústria e Comércio passa a ser incorporada à Secretaria de Trabalho e à Secretaria de Esporte e Lazer, à Secretaria de Turismo. Pela proposta original enviada à Câmara, a intenção era manter as Secretarias de Indústria e Comércio e Esporte e Lazer. Mas, segundo a base de apoio ao passo, o prefeito decidiu fazer o contrário, para atender reivindicações de servidores e de entidades que representam empregados da iniciativa privada. Eu acho que a Câmara deu uma resposta muito positiva, votando por unanimidade, 31 votos a favor. Todos os vereadores presentes a esta casa concordou com o projeto, que é um projeto extremamente para a nossa cidade, que vai otimizar, enxugar bastante a administração, dar serenidade. Acho que foi uma vitória da cidade de Goiânia ter a aprovação desse projeto. Essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.